Aleluia. Bênção da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estamos alegres, né, irmão? Mais um dia de vitória, né? Aleluia, porque o Senhor garante a nossa vitória. Não tem palavra de maldição que vai destruir a vida do crente, porque o crente é protegido pelo Senhor, né, irmão? Nós somos primícia do Senhor, nós somos povo escolhido, né, por Ele que nos escolheu, aleluia, e nós somos vitoriosos, né, irmão? Porque aleluia, a palavra de Deus nos dá essa garantia de vitória. Não é mérito nosso, porque não merecemos nada, é porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela é de geração em geração, amém? Louvado seja Deus. Irmão, se você me incomodar aí desse ventilador, esse ventilador atrapalha muito aqui, não sabe virar a página da Bíblia, né? Aleluia, vocês têm que aumentar um pouco de calor aí, gente. Aleluia, senão. Aleluia, porque o calor aqui dentro, irmão, o calor que vem do alto. Então o ventilador não vai esfriar você, né? Você tem que estar ligado, que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então esse calor que está aqui é um calor do sobrenatural, aleluia. E nós como crentes temos que habituar, né, irmão, com o calor, aleluia. Louvado seja o Senhor. O calor, irmão, ele não faz mal, o que faz mal é a frieza. Pastor? A frieza, e tem muita saída da frieza, né? Então entra aí para dentro dessa fornalha aí, para você não ficar frio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 20, 59. Glória a Jesus. A mão dele já está aí, né, irmão? Estendida já. Aleluia. Desde que nós colocamos, igualzinho fizemos com Daniel. Então nós colocamos o profano no coração, eu já começou e já ouvi a oração. Aleluia. Agora você não pode parar, porque vai ter o príncipe da peça aí querendo não impedir. Aleluia. Mas não adianta ele tentar, não, porque a vitória é nossa. Oh, glória. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Quem há que clame pela justiça? Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e andam falando mentira. Concebe o trabalho e produz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem telha de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando sai dele uma víbora. Coisa tremenda, irmão. As suas teias não prestam para veste, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são os pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas traças. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas os fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por ela não tem conhecimento da paz. Amém, igreja? Louvado seja Deus, né, irmão? Palavra poderosa aí para nossa meditação, né? Aleluia. Todos nós aqui podemos colocar na posição do profeta Isaías, antes de ele ser, aleluia, né, irmão, chamado por Deus. Porque
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 6, no versículo 5, né, irmão? Vem do versículo 1 até o versículo 5, viu ali a visão maravilhosa que Deus deu para o profeta, né, irmão? O profeta viu o Senhor assentado no seu trono, aleluia, e viu também os anjos, né, irmão? Louvando a Deus, aleluia, exaltando o nome do Senhor, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí o profeta Isaías, ele se sentiu, irmão, o pior dos homens na face da terra, aleluia. Mas Deus, aleluia, assim, com seu infinito amor, a tua misericórdia, que a sua palavra não pode voltar atrás, né, irmão? Deus, como chamou o profeta, aquele questionamento que o profeta falou diante de Deus, que ele era um homem, né, irmão, que tinha iniquidade, só praticava iniquidade, que os lábios dele só falavam coisa horrenda. Deus enviou o anjo, né, irmão? Aleluia. E começou a fazer uma limpeza do profeta. Aleluia, né, irmão? Começou a fazer uma profeta. O profeta verdadeiramente se sentia agora uma responsabilidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ali Deus começou a usar o profeta, né, irmão, pregando essa própria palavra aqui que nós lemos. Aleluia. E o profeta agora, né, irmão, vai falar para o Senhor quem deu crédito à pregação dele e quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Hoje estão aqui aquele que deu o crédito e se manifestou ao braço do Senhor, né, irmão? Porque a Bíblia diz que ninguém vem para a presença do Senhor se ele mesmo não trouxer. Aleluia. Por que Deus colocou no coração do pastor de fazer essa campanha? Porque essa campanha, irmão, vai quebrar a maldição. Assim como o profeta, aleluia, ele se sentiu, irmão, que estava debaixo de uma coisa terrível, linda. Deus assim fez na vida do profeta e está fazendo na nossa vida e vai fazer na nossa família. Aleluia, fazer uma limpeza, irmão, porque é quando os pensamentos maus, é quando os pensamentos, aleluia, ruins que passam na vida do povo de Deus, que às vezes, irmão, aleluia, até para vir para a igreja, tu chega na igreja e não consegue se ligar, porque tem os pensamentos ruins, mas Deus está quebrando, aleluia, toda essa maldição na nossa vida, aleluia, é para a gente andar ligado, irmão. Porque é tempo de você e eu ligar para o nome de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele está ao redor procurando que ele possa tragar. Aleluia. Aí ele traga com frieza, ele traga, aleluia, com o coração obstinado, o coração ruim. Meu irmão, só maquina mal contra a vida do outro, do próximo. Mas nessa noite, aleluia, mediante a palavra do Senhor, a palavra que é poderosa, ela que quebra jugo, ela que cura, ela dá vista ao cego, ele faz o mundo falar, o surdo ouvir, tudo é essa palavra, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Foi terça-feira, né? Terça-feira que nós estamos ouvindo o testemunho do homem. Ele não tem as duas pernas e nem os dois braços. O cara fala de Jesus com uma maravilha, irmão. Aleluia. É americano ele, está aí no Brasil ele. Aleluia. Né? Casado, tem 4 filhos. Né, irmão? Aleluia. Só vive fazendo a obra. Aleluia. E ele estava falando que o filho dele falou: papai, você não ora para nós estudar dois braços e abraçar o Senhor? Aleluia. E ele já orou por tantas pessoas, a pessoa fica curada, irmão, através da palavra. E ele está lá na prova dele, na prova. Ele falou que ele é o homem mais feliz na face da terra, sem os dois braços e sem as duas pernas. E já nasceu assim, irmão. Aleluia. Agora, os crentes de hoje, irmão, não tem prazer de vir para a casa do Senhor. E ele tem o maior prazer de falar de Jesus, irmão. Onde que chamar ele, ele vai. Ele falou que foi num país aí pregar o evangelho, que eu devo me infeliz lá do inferno, e falou: se você voltar aqui novamente, eu vou te matar. Como é que vai matar, irmão? Só vai, eu posso até dizer que a vida dele é igual a vida de Jesus, só toca nele se Deus permitir. E assim eu e você, irmão, só pode tocar na
na sua vida se Deus permitir. Aleluia. Pode o inferno se levantar, os demônios e também os seus adeptos. Aleluia. Pegou o salmista Davi e falou: Senhor, o meu inimigo está se multiplicando. Aleluia. Davi não está falando de espírito maligno, não, está vencendo o mal, irmão. Aleluia. E hoje não é diferente. Quantos crentes que tem nome de crente, mas não tem nada de crente? Porque ainda está, meu irmão, está na iniquidade. Mas Deus quer quebrar isso aí. Isso é maldição, irmão. Aleluia. Tem muitos crentes, aleluia, que a vida dele não cresce espiritualmente, porque o coração dele, ó, não se converteu. Aleluia. Mas o profeta Isaías aqui reconheceu que ele era um homem de leve e puro e habitava no meio do povo de puros e lábios. Mas quando Deus chama, né, irmão? Primeira coisa que Deus faz é fazer a limpeza. Isso é quando a pessoa deixa, né, irmão? Aleluia. Não foi o que Jesus falou, né? Porque ele foi leproso, né? Senhor, se quiser, pode me limpar. Jesus disse: seja limpo. Porque ele foi até Jesus. Quebrou aquela maldição, irmão. Aquela praga de lepra saiu da vida do homem. Aleluia. Porque nós temos que fazer, irmão, como nós pastores falando aqui, nós temos viver a palavra, orar, jejuar, santificar, que não tem demônio certo. Por que muitos crentes diabos não respeitam ele? Porque ele está comigo de qualquer maneira. Aleluia. Ele está ainda não conhecedor da palavra, mas está debaixo de maldição. Aleluia. Glória a Jesus. A limpeza vem de dentro. O profeta reconheceu, né, irmão? Que ele não era digno nem de ver aquela visão. Ai de mim que estou perecendo. Ele viu lá, Deus deu uma visão a ele, o Senhor sentado no seu trono, e os anjos, irmão. Olha a reverência dos anjos, irmão. Com duas tapadas no rosto. Meu Deus. Irmão. Aleluia. No final com duas voava. Mas esse voo aí, irmão, não era sair, não, em volta do trono, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, glória. Coisa gloriosa, irmão. Você ter visão, né? Coisa sobrenatural. Deus abriu essa visão assim e vê. Você vê ele lá, sentado, ordenando tudo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que no Salmo 24 que o Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todo aquele que nela há. Está vendo em quem você pertence? Você já parou nisso? Pensar no que valor que você tem? Deus está preocupado com coisa perecível nessa terra? Aleluia. Quer que a maldição seja quebrada, irmão? Vão verdadeiramente entrar mais no negócio com Deus. Eu sinto saudade, irmão. Eu sinto saudade de meus primeiros passos. Primeiro amor, que coisa gloriosa, irmão. Aleluia. Louvado. Mas não adianta, o primeiro amor, ele passa, né? Porque tem que vir as provas. Aí Deus vai provar se verdadeiramente é aquilo que você falou. Aleluia. Irmão, aquele gozo na alma, aquela coisa gloriosa nos primeiros passos, né? Mas aí Deus vai te provar, para ver se realmente é isso aí. Aí Deus permite uma prova aqui, uma prova dali. Aleluia. Deus afasta nessa amizade, afasta tudo. Aleluia. Aí você tem que perseverar, você tem que continuar, porque você falou que ama a Deus. Aleluia. Né, irmão? Lá no Salmo 46, a fé é perfeita em Deus, né, irmão? Como é que a fé é perfeita em Deus? É quando você está na prova dando glória. É quando você está sendo provado e só o Senhor é Deus e só Ele opera maravilha. Só o Senhor é Deus e só Ele opera maravilha. Aleluia. Isso aqui é bom, né? Para Deus é bom isso aí. Aleluia. Mas quando a gente começa Jesus, desse jeito não dá. Eu não estou aguentando mais, é tanta perseguição. Aleluia. As portas se fecham, a vizinha fala mal de mim, não tem governo. O negócio é você da glória. Aleluia. Porque você foi lavado para isso. Você foi lavado a iniquidade nos seus lábios para você louvar Ele.
Não é para murmurar. Se os lábios estão purificados, né, irmão? É para louvar, é para dar glória. E da glória tem que ser na prova. Aleluia. É bem-aventurado aqueles que louvam o Senhor, meu irmão. A bem-aventurança do homem é essa aí. Consegue a perseguição, meu irmão. Ele consegue na perseguição. Aleluia. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não tem nada que te atinge, igreja. Você está revertido. O que Deus falou para Jeremias? Hoje coloco como coluna. Aleluia. Como, né, um escudo de bronze você tem. Aleluia. É, irmão. Você é mais blindado do que esses carros blindados. Aleluia. Não tem R15 para tu não. Rondônia. É? O carro ainda passa a bala. Você, a bala pode até entrar, mas só do outro lado não te atinge. Aleluia. É, irmão. Louvado do Senhor, Senhor. É toda a fidelidade. Aleluia. Oh, glória. Porque, né, irmão? Quem tem mais respeito é o crente que anda na sinceridade. Aleluia. Louvado do Senhor. Eu falo isso com experiência. Aleluia. Porque eu já passei muita prova. Aleluia. Eu saía do serviço 2 horas da tarde. Sabe onde eu ia parar? Dentro da cidade de Deus. Chegava lá, os caras estão tudo sentados, fumando, cheirando. Quando ele me achava que não corre ninguém. Pode parar e ouvir a palavra. Deus me dava autoridade. Eles ficavam tudo lá parado. Aí pedia oração, orava. Obrigado, pastor. Eu disse, mas tem que aceitar Jesus aí. Senão não vai ser liberto, não vai ficar nessa podridão aí, vai morrer. O seu inimigo vai buscar a tua alma. O capeta, ele vem buscar, irmão. Mas a vida do crente não. O crente, aleluia, ele é privilegiado. Aleluia. Só, irmão, que a gente tem que pregar contra esse tal de pecado, né? O profeta Isaías, ele se sentiu assim, né, irmão? Mas o que Deus fez? Foi dar a limpeza dele. Aí depois ele, né? Deus perguntou, quem posso enviar? Aí ele falou, envia para mim. Já estou limpo. Agora ninguém pode me acusar. Não, você já está limpo, quem é os acusadores? Como ele te acusar? A Bíblia diz que quem justifica nós é Deus. Né, então pode tentar contra a nossa vida, mas é só para passar vergonha. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso inimigo fica envergonhado, irmão. Aleluia. E às vezes você pensa até que está sendo atingido com as palavras. Não, envergonhado é ele, irmão. Deus passa a espada dele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esse é o Senhor dos Exércitos. É o Deus que nós servimos. Aleluia. E como é que você agora, aqui nesse versículo último, aqui, ó, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si. Mesmo todo aquele que nada por ela não tem conhecimento da paz. Todos os crentes assim, né, irmão? Não tem conhecimento da paz. Aleluia. Porque o caminho é tortuoso. Então é necessário, não. Aleluia. Para a maldição ser quebrada, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer igual o profeta. Reconhecer que nós precisamos ser limpos. Limpar a nossa mente, o nosso coração, e ter vereda de caminho certo, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Né, irmão? A nossa irmã leu aqui, aí em João capítulo 5, né? 38, debaixo da maldição. Jesus não chegou ali e falou, o que quer que eu te faça? Não, ele falou, ele colocou as condições dele. Jesus falou, então pega a sua cama e vai embora para tua casa. Aleluia. Foi quebrada a maldição. Jesus quebrou a maldição por que hora? Agora sábado, domingo, é feriado, não é feriado, não tem dia nem hora. Aleluia. Basta ir até ele. Oh, glória. Né, irmão? Está sentindo algo diferente?
vai até o Senhor. Porque ele é juiz, ele é advogado, ele é médico, é cientista, né, irmão? Aleluia. Ele é tudo isso aí. Glória a Jesus. Né, irmão? Eu fui uma vez fazer um exame no médico aí. O médico falou comigo: você tomou a injeção de Covid? Falei: não tomei, nem vou tomar. Ele falou: isso aqui pode te pegar. A mim não, pode pegar vocês aí que são médicos. Vocês confiam muito na medicina de vocês, eu confio em Deus. Né, irmão? Essa praga não pega em mim. Aleluia. Se pegar, é Deus me preparando para levar para a glória. Para o contrário, não. Aleluia. Eu creio assim, irmão. Eu creio em Deus que eu sirvo. Por isso que eu não tenho medo de andar qualquer outro dia, irmão. Qualquer outro dia, qualquer hora da noite, né, irmão? Já vi, já desci no Congresso, 2h30 da madrugada, bati de frente com um macumbeiro. Ele falou: ora para minha esposa, porque minha esposa era da Assembleia de Deus, filho de oração, hoje está lá no barracão comigo. Pois é, escolheu para o barracão, né? Mandou a prova. Aí ele falou assim: fica ligado com o seu Deus aí, porque o não quer ver, deixa ele, vai passar direto, ele vai tentar parar aqui. Ele viu coisa ruim, mano, ele estava vindo. O carangueiro que já caiu por terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, a gente tem, que está aqui, Isso aqui é para o alimento do crente, Você estando aqui, aleluia, você aguenta jejuar, mano? Você aguenta olhar mais. Você busca, Deus te dá mais sabedoria dentro da palavra. Aleluia. Irmão, se eu falar para os irmãos que eu fui aprender a ler dentro da Bíblia. Não sabia ler, não. Você vê que eu leio aqui corretamente. Eu não tropeço com as línguas, né? Mas eu leio aqui, tranquilamente, sem embaraço. Mas o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus faz essas coisas, irmão. A Bíblia diz que Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, que a sabedoria, irmão. A sabedoria foi ter com Deus. Vai entender? Como é que a sabedoria vai ter com Deus? Quem é a sabedoria? É Deus? É Ele. E nós, irmão? Quem é que nós temos que ir? Então, essa, mãe. Já está dando glória do jeito dele, mas está dando. Né, irmão? Então, nós vemos aqui essa palavra. Quem deu crédito à nossa palavra, à nossa pregação, e quem se manifestou com o braço do Senhor? Quem? Hoje tu prega, irmão. Prega a palavra de Deus, as pessoas não dão crédito, não. E quando se fala de cura, irmão, se você não estiver ligado mesmo, aleluia, tu ora, tu determina que a pessoa está curada, mas a pessoa, na vez, não crê, não acredita. Isso aí, irmão, é carne, sabia? Pessoa que não ora, jejua, não faz essas coisas, a mente dele continua a mente carnal. E a Bíblia diz que nós que já ressuscitamos com Cristo, buscando as coisas que são do alto. Quando nós buscamos as coisas do alto, a sua mente, ela fica detectada com as coisas de Deus. Entendeu? A mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deu instrução para o povo de Efésios, né? Nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura. Ele começou primeiro onde? Um capacete, né, irmão? Capacete do bota na cabeça, escudo do bota no peito, cinturão na cintura, aleluia, calçado nos pés. Aleluia. E o preparo da palavra de onde? Na mão. Glória a Deus. Cai por terra, maldição na nossa vida. Eu quero na minha vida nunca tem maldição. Depois que eu levantei a mão para Jesus, né, irmão? Às vezes eu irmão abençoado. Falei, eu sou abençoado, sim, porque eu tenho Jesus. A melhor bênção da minha vida é Jesus. Aleluia, né, irmão? A maior bênção nossa é Jesus, irmão. Quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Não tem paciência, não tem amor, não tem perseverança, não tem longanimidade, não tem bondade, não consegue perseverar, porque não tem Jesus. Aleluia.
E a melhor semente, irmão, é Jesus. Só que essa semente, ela tem que ser plantada no coração. A Bíblia diz que nós somos terra, porque Jesus é a semente que é sempre, está plantado no nosso coração, para germinar, né, irmão? A verdadeira palavra, aleluia, a verdadeira compreensão. Oh, glória! Tem crente, irmão, que não compreende as coisas de Deus, não compreende, aí fica com a mente turbada, aleluia, não aceita a pregação, não aceita a correção, aleluia. Mas nós não. O Senhor já passou, já nos limpou nossos lábios a profetizar a voz nova, aleluia. Essa campanha aqui, irmão, aleluia. E eu não entrei para quebrar maldição, não. Eu entrei para quebrar a maldição na vida dos parentes, na minha não, né? Porque eu estou na bênção, aleluia. Mas quanto a nossa família que está debaixo de maldição, quanto a sobrinha minha que está aí que o sangue, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Prostituição, cachaça, né, irmão? Tudo de ruim. A gente tem que fazer o quê? Orar para Deus quebrar a maldição na vida deles. Porque desejo do nosso coração vai viver nossa família glorificando a Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Não é viver, não. Quantos primos meus que já desceu a sepultura por causa de cachaça, né, irmão? Aleluia. Quantos? Eu já perdi mais ou menos uns 15. Tudo devido a cachaça. Não é droga não, cachaça. Beber cachaça como se estivesse bebendo água. Aleluia. E a cachaça, muito bem, tu sabe, né, irmão, que ela atinge logo o fígado. Atingiu o fígado, estourou aquela bolsinhazinha que tem ali dentro, já era. Aleluia. Então, irmão, nós vamos, aleluia, não vamos perder, não essa campanha. Eu, aleluia, não tem nem como perder, né, irmão? Já moro dentro da tenda. Aleluia. Glória a Jesus. Já moro dentro da tenda, sou um bem-aventurado. Moro dentro da tenda. Oh, glória. O que eu quero mais? Né, irmão? Eu quero é mais glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nessa noite, né? Nós ficamos com essa palavra. Nós já temos crédito nessa palavra. Essa palavra é para nós. Deus não prega para quem está fora do templo. É para quem está dentro do templo. É uma pergunta: quem tem o crédito? Nós temos crédito, por isso nós estamos aqui. Né, irmão? Aleluia. Isaías foi pregado ao povo de Israel, povo conhecedor da palavra. Mas o que fizeram com o profeta Isaías? Com homens, né, irmão? Homens de Deus, irmão. Que era Manassés, né? Cerrou o profeta Isaías ao meio. Agora tu vê, né? Que maldade. Homem de Deus, né, irmão? Conhecedor da verdade, mas é endemoniado. É assim que hoje pessoas na igreja, né, irmão? Que está na igreja, mas se ele pudesse, arrancava o pescoço fora. Só que se tocar em vocês, Deus fulmina ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, que nós devemos ser mais gratos a Deus, né? Por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Agora estamos aqui buscando para nossas famílias. Nós já estamos na bênção, né, irmão? A sua vitória é garantida, a minha garantida. Aleluia. Tudo que está na mão, né, das autoridades, nosso direito, Deus vai fazer chegar na nossa mão. Porque Deus é Deus e operando Ele, ninguém pode pedir. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.